O Evangelho de Marcos termina na penumbra antes do amanhecer, em um jardim fora de Jerusalém onde um túmulo permanecia vazio. Não era uma manhã comum. As mulheres que foram ungir um corpo, ao invés disso, encontraram anjos anunciando notícias impossíveis. Ele não está aqui, ressuscitou. Naquele momento, a história mudou de direção. A ressurreição de Jesus Cristo tornou-se a base sobre a qual tudo mais seria construído, uma base tão forte que sustentaria a fé de bilhões ao longo de 2 milênios. Aqueles primeiros discípulos, homens e mulheres comuns da Galileia, dificilmente pareciam a vanguarda de uma revolução. Pescadores, cobradores de impostos, mulheres sem posição social, eram os portadores improváveis de uma mensagem que abalaria impérios. No entanto, semanas após a crucificação de seu mestre, essas mesmas almas tímidas se ergueram com coragem diante das próprias autoridades que condenaram Jesus, proclamando com coragem surpreendente que Deus o havia ressuscitado dos mortos. O livro de Atos pinta um quadro vívido daqueles primeiros dias, a descida do Espírito Santo no Pentecostes como línguas de fogo, a pregação poderosa de Pedro que converteu milhares, a vida compartilhada dos crentes onde ninguém reivindicava posse privada de quaisquer bens. Isso não era uma escola filosófica ou um movimento social. Algo totalmente novo havia nascido em Jerusalém, algo que provaria ser mais duradouro do que Roma mesma. À medida que o Evangelho se espalhava de Jerusalém, ele seguia as estradas sinuosas do Império Romano, carregado por missionários cujos nomes ainda reverenciamos hoje. Entre eles, destacava-se Paulo de Tarso, que foi um perseguidor da Igreja e agora seu mais apaixonado defensor. Sua conversão na estrada de Damasco marcou um ponto de virada, onde a mensagem destinada aos judeus começou sua jornada para todas as nações. As viagens de Paulo parecem uma antiga epopeia. De cidade em cidade, Antioquia, Éfeso, Corinto, Atenas, Roma, ele plantou comunidades de crentes. Seu método era consistente, primeiro nas sinagogas judaicas, depois aos gentios. As cartas que ele escreveu de volta a essas igrejas nascentes tornaram-se a teologia cristã mais antiga, lidando com questões profundas de graça, lei e o significado do sacrifício de Cristo. Enquanto isso, outros apóstolos levaram a fé a terras distantes. Tomé, segundo a tradição, viajou até a Índia. Pedro veio para Roma, onde encontraria seu martírio crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer como seu senhor. André pregou nas terras que se tornariam a Rússia, enquanto João cuidava da igreja em Éfeso e escreveu seu evangelho místico na velhice. Estas eram missões perigosas. O mundo romano via o cristianismo com desconfiança, como uma superstição nova e estranha que ameaçava a ordem social. A horrível perseguição de Nero após o grande incêndio de Roma em 64 d.C. mostrou quão facilmente os cristãos podiam ser usados como bodes expiatórios. Tácito, o historiador romano, registrou com frieza como os crentes eram cobertos com peles de animais e dilacerados por cães, ou crucificados e incendiados como tochas humanas. Ainda que paradoxalmente, o sangue dos mártires provou ser semente. A famosa observação de Tertuliano não era mera retórica. Cada execução pública parecia criar 10 novos convertidos. Havia algo inegavelmente convincente em homens e mulheres que podiam enfrentar tortura e morte com paz até alegria, cantando hinos enquanto eram conduzidos à arena. Até o segundo século, o cristianismo já se estabelecia como uma presença permanente no império, embora frequentemente forçado a adorar em segredo. As catacumbas, aquelas túneis subterrâneos sinuosos, tornaram-se locais de refúgio e adoração. Visitantes modernos desses túneis sob Roma ainda podem ver as marcas de arranhões de grafites antigos, símbolos de peixe e chus, âncoras, esperança, e o bom pastor carregando um cordeiro. Esta também foi a era dos grandes apologistas intelectuais cristãos que defendiam sua fé perante imperadores e filósofos. Justino Mártir, um convertido do platonismo, fundou uma escola em Roma, onde ensinava que toda verdade encontra seu cumprimento em Cristo. Seu discípulo Tatiano compilou o Diatessaron,
uma harmonia dos 4 evangelhos. Na África do Norte, Tertuliano cunhou termos que se tornariam centrais na teologia cristã, mesmo que seu temperamento fervoroso eventualmente o levasse ao cisma. A estrutura da Igreja tornou-se mais definida durante esse período. À medida que os apóstolos originais faleciam, sua autoridade passava para os bispos, que atuavam como guardiões do ensinamento apostólico. Inácio de Antioquia, escrevendo enquanto era levado a Roma para execução, exortou os cristãos a permanecerem unidos aos seus bispos como proteção contra a heresia. Ireneu de Lyon, mais tarde, sistematizaria essa ideia de sucessão apostólica, mostrando como a fé poderia ser preservada pura de uma geração para a outra. Heresias abundavam, forçando a Igreja a esclarecer o que ela realmente acreditava. Seitas gnósticas reivindicavam conhecimentos secretos negados aos fiéis comuns. Marcião rejeitou completamente o Antigo Testamento. Os montanistas aguardavam um fim do mundo iminente. Contra essas distorções, a Igreja gradualmente desenvolveu quais escritos permaneceriam no cânon das Escrituras e quais seriam rejeitados. O início do século III viu o cristianismo continuar sua expansão silenciosa, atingindo todos os níveis da sociedade romana. Em Cartago, Tertuliano podia se gabar de que os cristãos preenchiam as cidades, ilhas, fortalezas, vilas, praças, os próprios acampamentos, tribos, companhias, palácios, senado, fórum. Embora exagerada, sua afirmação refletia um crescimento real. A perseguição de Décio, 250 d.C., marcou uma nova fase, o primeiro esforço em todo o império para erradicar o cristianismo. Os cidadãos eram obrigados a obter certificados que provassem que haviam sacrificado aos deuses pagãos. Muitos cristãos inicialmente obedeceram, levando a questionamentos dolorosos posteriormente sobre si e como poderiam ser readmitidos na comunhão. Os confessores, aqueles que sofreram por sua fé, mas sobreviveram, desempenharam um papel fundamental nessa reconciliação. Então, entre 303 d.C. e 313 d.C., ocorreu a grande perseguição de Diocleciano, a tentativa mais sistemática até então de destruir a crença em Jesus. Igrejas foram demolidas, escrituras queimadas, clérigos presos. Eusébio, o historiador da Igreja, registrou relatos angustiosos de tortura e martírio. Ainda assim, mesmo enquanto essa tempestade rugia, seu fim estava próximo. A conversão de Constantino mudou tudo. Sua visão da cruz antes da Batalha da Ponte Milvius, 312 d.C., com a inscrição "Nessa signo vencerás", e sua subsequente vitória militar levaram ao Edito de Milão, 313 d.C., concedendo tolerância religiosa à fé católica emergente. De repente, o catolicismo passou das catacumbas para a praça pública. Quase ninguém poderia imaginar que, em poucas gerações, o cristianismo se tornaria a religião oficial do império. No princípio, não havia edifícios religiosos, nem clero, nem sacramentos como os conhecemos. A missa em si cresceu gradualmente a partir da antiga tradição do povo de Judéia de se reunir como famílias na véspera do sábado e partir o pão juntos. Esta era a forma mais pura e fluida do cristianismo, mais um movimento do que uma organização. Quando surgiram disputas sobre o sustento das viúvas, os apóstolos, de acordo com o livro de Atos, nomearam 7 homens para supervisionar esse trabalho prático. À medida que o evangelho se espalhava além de Jerusalém, novos desafios surgiram. O apóstolo Paulo, plantando igrejas por todo o mundo romano, nomeou anciãos, chamados presbíteros, em cada cidade para cuidar do rebanho. Atos 14h23. Estes não eram clérigos profissionais, mas fiéis respeitados que forneciam liderança enquanto continuavam suas profissões. As cartas a Timóteo e Tito mostram um desenvolvimento adicional, instruções sobre as qualidades necessárias nos bispos, chamados episcopoi e diáconos. Até o início do século II, a Igreja enfrentava novos desafios que exigiam mais estrutura. Sem a presença viva dos apóstolos, como poderia a doutrina autêntica ser preservada?
À medida que as perseguições aumentavam, como as comunidades poderiam manter a unidade? As cartas de Inácio de Antioquia em 110 d.C. revelam um desenvolvimento crucial, o surgimento do bispo único como centro de unidade em cada igreja. Onde estiver o bispo, ali esteja o povo, escreveu ele. Enquanto isso, o culto da igreja desenvolveu formas mais ricas. O Didaca, no final do século I, nos oferece uma visão da liturgia primitiva, orações para a Eucaristia, instruções para o batismo por imersão. Justino Mártir descreve o culto dominical como contendo leituras bíblicas, um sermão, orações e a Eucaristia com pão e vinho, sobre os quais foi dada ação de graças. O ministério tripartido, bispo, presbíteros, diáconos, tornou-se padrão, embora com variações locais. Em Roma, uma colegiada de presbíteros inicialmente liderava antes do surgimento de um único bispo. Vários desenvolvimentos importantes marcaram esse período. Primeiramente, os bispos começaram a se reunir em sínodos regionais para resolver disputas, como a controvérsia da Páscoa. Depois, o desenvolvimento da distinção clerical. Os ministros foram sendo cada vez mais separados com vestes e funções especiais. O batismo e a Eucaristia passaram a ter um significado teológico mais profundo com o desenvolvimento da ideia de teologia sacramental. Até 300 d.C., a Igreja havia desenvolvido uma rede de bispos nas principais cidades, formas padronizadas de adoração, processos claros para instrução e disciplina. Ainda assim, esse crescimento institucional veio acompanhado de tensões. A liberdade carismática dos primeiros anos às vezes entrava em conflito com a necessidade de ordem. Tertuliano, já na velhice, lamentou como os 12 espirituais haviam sido substituídos por autoridade oficial. Nos séculos III e IV havia uma verdadeira batalha interna se formando, não apenas com ideias pagãs externas, mas também dentro de suas próprias fileiras. No começo, as crenças variavam bastante porque ainda não havia um padrão oficial. Heresias não eram heresias no sentido estrito, apenas interpretações diferentes. Mas à medida que alguns ramos de crença se tornaram mais fortes e mais aceitos, algumas ideias começaram a ameaçar seriamente o núcleo da fé cristã emergente. Um dos maiores desafios veio do gnosticismo, um turbilhão de filosofia grega, misticismo oriental e fragmentos do cristianismo. Os gnósticos distorciam o evangelho em mitos, negando sua base histórica. Eles acreditavam em um ser supremo distante e culpavam o mal na própria matéria. Em resposta, a Igreja se apegou às verdades simples e factuais: Jesus viveu, morreu e ressuscitou, que eventualmente tomaram forma no credo dos apóstolos. Foi uma luta longa e difícil, mas a Igreja permaneceu firme contra ideias especulativas, mantendo seu foco na realidade da vida e dos ensinamentos de Cristo. O gnosticismo é uma mistura selvagem de ideias que mescla influências judaicas e pagãs. Em sua essência, os gnósticos acreditavam que a redenção significava libertar a alma de seu emaranhado confuso com a matéria, confiando em conhecimentos secretos ao invés de fé em um salvador histórico. Diferentes seitas viam Jesus de maneiras bastante distintas. Algumas achavam que ele era apenas um homem transmitindo uma mensagem divina, enquanto outras afirmavam que sua forma física era uma ilusão que escondia uma realidade superior e espiritual. Números iniciais como Simão Mago agitaram as coisas com ideias bizarras, misturando magia, uma força divina feminina e uma alegação de ser uma figura paterna universal, tudo isso acrescentando camadas a essa tapeçaria fascinante e complexa do pensamento religioso primitivo. Cerinto, um judeu egípcio treinado na escola filônica de Alexandria, foi um dos primeiros defensores do gnosticismo judaico-cristão. Ele ensinava que o mundo foi criado não pelo Deus Supremo, mas por anjos inferiores, um dos quais era o Deus que deu a lei aos judeus. Marcião, um cristão do início do século II, rejeitava o Antigo Testamento, contrastando seu Deus justo e irado, o Demiurgo, com o Pai bom e amoroso revelado por Cristo. Ele negava o nascimento de Jesus e defendia um dualismo rigoroso de dois deuses separados,
o demiurgo criou um mundo imperfeito, enquanto o Deus Supremo enviou Cristo para salvar a humanidade. Apenas Paulo e um Lucas editado eram considerados autoridades. A salvação significava rejeitar o mundo material e viver em pureza ascética. Maniqueísmo, fundado por Manes na Pérsia do século III, ensinava uma luta eterna entre a luz, bem, e a escuridão, mal. Basílides, um gnostic cristão do século II de Alexandria, desenvolveu uma cosmologia complexa que divergia das teorias típicas de emansão gnóstica. Ele propôs um começo a partir de Deus do não ser, produzindo um mundo semente que continha todas as entidades potenciais. Sua cosmologia tinha como objetivo explicar as origens da existência, do mal e da salvação por meio de vastas estruturas simbólicas. Apesar de sua obscuridade, o pensamento de Basílides refletia profundidade filosófica e aspiração espiritual. Era uma sopa intoxicante de ideias concorrentes. Na mesma época, outros movimentos cristãos também surgiram. O montanismo era um grupo apaixonado e profético que enfatizava experiências espirituais estáticas e regras morais rígidas. Enquanto isso, os monarquianos negavam a Trindade, acreditando que Deus era uma pessoa em diferentes modos. Esses debates iniciais, incluindo a luta contra a dura divisão entre espírito e corpo do gnosticismo, ajudaram a moldar a teologia cristã e prepararam a Igreja para desafios posteriores como o arianismo. A Igreja primitiva não foi apenas defensiva. Ela debateu ativamente e desenvolveu suas crenças por meio dessas lutas. A controvérsia principal que provocou o Concílio de Nicéia surgiu em Alexandria, que já era, no século III, renomada pela qualidade de seu conhecimento teológico. A escola cristã de Alexandria teve seu início com algum mistério. Atenágoras pode ter sido o primeiro líder, mas o primeiro chefe bem conhecido foi Pantaenus por volta de 180 d.C. Ele era extremamente inteligente, combinando o ensinamento cristão com a filosofia grega, e até viajou para a Índia, onde supostamente trouxe de volta um evangelho de Mateus em hebraico. Pantaenus era mais dedicado ao ensino do que à escrita, e sua influência foi enorme. Instrumental no desenvolvimento da reputação da escola de Alexandria foi Orígenes. Orígenes foi um dos mais famosos mestres cristãos primitivos, nascido por volta de 185 d.C. em Alexandria. Quando seu pai foi preso e morto durante uma perseguição, o jovem Orígenes quis se tornar mártir também, mas sua mãe o impediu escondendo suas roupas para mantê-lo seguro. Apesar de muitas dificuldades, incluindo prisão, excomunhão e tortura sob perseguição, Orígenes permaneceu firme. Os escritos de Orígenes abrangiam teologia, filosofia e comentários bíblicos. Seu estilo era claro, calmo e reflexivo, defendendo o cristianismo contra ataques filosóficos e religiosos. No final, Orígenes era conhecido por seu aprendizado profundo, devoção intensa e existência notável através do sofrimento. Ele morreu por volta de 254 d.C., deixando um legado como um dos maiores pensadores cristãos primitivos, ainda lembrado séculos depois por seu erudito e fé. Quando se tratou da controvérsia sobre a natureza de Jesus como Deus ou homem em relação a Deus Pai, ele escreveu que Deus é todo-poderoso, onipresente, imutável e além de compreensão plena. Mas Deus não é impassível porque Deus ama. O Filho, ou a Palavra, é eterno e sempre existiu com o Pai, não criado posteriormente, mas o Filho ainda é de alguma forma derivado do Pai, como um efeito vindo de uma causa. Então, por implicação, o Filho é subordinado ao Pai em certa medida. Essa ideia abriu a porta ao arianismo, que foi o cerne da principal controvérsia que levou ao concílio. Orígenes também ensinou que o Espírito Santo é eterno e vem do Filho, que vem do Pai, e o Espírito é como a fonte da santidade e dos dons espirituais. Portanto, há uma trindade, mas com uma hierarquia. Durante o final do século III, os cristãos estavam envolvidos em um enigma teológico: como exatamente Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo se relacionam. Por séculos, os fiéis adoraram os três como divinos, mas ninguém tinha definido claramente sua conexão. Pense como uma família tentando explicar seu vínculo.
todos sabem que são parentes. Mas como? Até 262 d.C., o debate tornou-se problemático. Dois bispos chamados Dionísio, um em Alexandria e outro em Roma, envolveram-se na controvérsia sobre se o filho era da mesma substância que o pai. Dionísio de Alexandria preocupou-se ao ouvir que essa ideia soava como dois deuses. Dionísio de Roma acusou-o de minimizar a divindade de Jesus. Isso evoluiu para uma controvérsia que precisava de esclarecimento. Até 318 d.C., o bispo de Alexandria, Alexandre, encontrava-se em conflito com Arius, um sacerdote carismático. O caos se espalhou. Arius fugiu para a Palestina, conquistando aliados como Eusébio de Nicomédia e Eusébio de Cesareia, um historiador que tentou mediar. Cartas trocadas entre bispos, tomando lados. Alexandre escreveu encíclicas defendendo a igualdade do filho. Arius o acusou de sabelianismo, uma ideia de reduzir a Trindade a uma única pessoa. Os arianos se firmaram. Alexandre se recusou a fazer concessões. Era o verão de 325 d.C. e a antiga cidade de Nicéia, atual Iznik, na Turquia, fervilhava de expectativa. Mais de 300 bispos de todo o Império Romano, principalmente da Igreja Oriental, homens de vestes longas, alguns marcados por perseguições, outros experientes por guerras teológicas, reuniram-se em um grande salão do palácio do imperador Constantino. O ar estava carregado de tensão. Não era apenas uma reunião, era um confronto. Em jogo, a própria identidade de Jesus Cristo e o futuro do cristianismo. Constantino, o primeiro imperador romano a abraçar o cristianismo, fez uma entrada teatral. Vestido com uma túnica roxa brilhante com ouro e joias, ele irradiava autoridade. Constantino tinha um objetivo prático: unidade. Seu império, recém-unido após décadas de guerra civil, não podia se dar ao luxo de uma igreja fragmentada. Os bispos se levantaram ao entrar Constantino. Após um momento de silêncio, ele ocupou uma cadeira de ouro na frente. Seu discurso de abertura foi um apelo à paz. Não atrasem, queridos amigos, descartem as causas da desunião. Ele queimou uma pilha de queixas insignificantes apresentadas pelos bispos, simbolizando um recomeço. Mas todos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. O concílio era uma mistura de santos, estudiosos e políticos. Os bispos se levantaram quando Constantino entrou. Seu discurso de abertura foi um apelo à paz. Não atrasem, queridos amigos, descartem as causas da desunião. Ele queimou uma pilha de queixas pequenas apresentadas pelos bispos, simbolizando um novo começo. Mas todos sabiam que a verdadeira batalha estava apenas começando. O concílio era uma mistura de santos, estudiosos e políticos. A assembleia começou com fogos de artifício. Os apoiadores de Ário apresentaram um credo tão extremo, negando a divindade eterna de Cristo, que os bispos o rasgaram, gritando anátema. Eusébio de Cesareia então ofereceu seu credo, que os arianos podiam aceitar. Ele chamava Jesus de Deus, luz da luz, mas evitava o termo explosivo homoousios. Atanásio atacou. Para ele, homoousios era inegociável. Sem ele, argumentou, a salvação era impossível. Somente um Cristo totalmente divino poderia conectar o céu e a terra. Os arianos retrucaram que homoousios tinha cheiro de sabelianismo, misturando a trindade em uma pessoa. O debate tornou-se pessoal. Ário acusou Alexandre de heresia. Atanásio rotulou Ário como um pagão disfarçado. Constantino ficou impaciente. Ele esperava uma solução rápida, não uma guerra semântica. Mas Osío sussurrou em seu ouvido: essa palavra importa. O imperador, desesperado por unidade, apoiou Homoousios. Após semanas de discussão, o conselho elaborou o Credo Niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus gerado, não criado, da mesma substância do Pai, que por nós, homens, e pela nossa salvação desceu, e aqueles que dizem houve quando ele não existia sejam anátemas. A palavra decisiva foi homoousios. Assinar significava endossar a plena divindade de Cristo. Apenas 2 arianos radicais se recusaram. Eles foram exilados.
Enquanto o debate sobre a Trindade roubava os holofotes, o concílio abordou outras questões: a controvérsia da Páscoa. A Páscoa deve coincidir com a Páscoa judaica, costume da Ásia Menor, ou sempre cair em um domingo, preferência de Roma, Alexandria. O concílio escolheu o domingo, divorciando a Páscoa das tradições judaicas. O cisma de Meletius. Meletius, um bispo rebelde que ordenou clérigos ilegalmente durante as perseguições, foi destituído do poder. Seus seguidores foram autorizados a retornar, se fossem reordenados. Cânones disciplinares. Foram aprovadas 20 regras, incluindo proibições à usura para o clero, nepotismo nas nomeações episcopais e ajoelhar-se durante as orações de domingo. Ficar de pé demonstrava a alegria da ressurreição. O advento do celibato. Uma facção queria forçar o clero a abandonar suas esposas. Pafnúcio, um celibatário, interrompeu: não sobrecarreguem os ministros de Deus. O casamento é honroso. O concílio concordou, os casamentos existentes permaneciam, mas o novo clero deveria permanecer solteiro. Até agosto, o concílio foi encerrado. Constantino realizou um banquete extravagante, presenteando os bispos com prata e roupas finas. Em um discurso de despedida, ele pediu harmonia. Evitem disputas contenciosas, condescendam com os mais fracos. Mas a paz foi passageira. Arius, embora derrotado, ressurgiria graças às artimanhas de Eusébio de Nicomédia. Atanásio, agora bispo de Alexandria, enfrentou décadas de exílio e tumultos. A vitória do credo era instável. O arianismo dominou por mais de 50 anos, convertendo godos e lombardos. Ainda assim, a ortodoxia nicena triunfou lentamente, consolidada pela teologia de Agostinho e decretos imperiais. O credo consagrou isso como ortodoxia, moldando o núcleo do cristianismo. O arianismo desapareceu, mas o credo permaneceu. Ele é recitado nas liturgias ortodoxas, missas católicas e inários protestantes. A frase mesma substância, outrora um campo de batalha, agora une mais de 1 bilhão de cristãos. No entanto, o concílio também revelou a humanidade confusa da Igreja. Bispos corrompidos mentiram e fizeram política. Milagres e mitos, como bispos mortos assinando decretos do túmulo, pontuaram o registro. Mas em meio ao caos, uma verdade emergiu: a fé não é estática. É uma conversa viva, cheia de debates e evoluções, que começou em uma sala abafada em Niceia e ecoa nas igrejas de hoje.